Olá, gente. Bom dia. Eu estou aqui com mais um convidado hoje, mais um episódio do podcast dos programadores. E hoje eu estou com um prazer enorme de ter o Vitor Mendroni. O Vitor, ele conheceu o mundo de tecnologia ainda criança e durante a adolescência ele descobriu o mundo dos fóruns de programação e dos servidores paralelos de jogos eletrônicos. E entrou de cabeça, quando se deu conta, já estava há mais de 10 anos programando profissionalmente. Em 2020, ele resolveu ser empreendedor e hoje se tornou Head de Engenharia da Portolab. Vitor, um prazer enorme ter você aqui comigo hoje. Muito obrigado por tirar uma parte do teu domingo aí para papear, cara. Bem-vindo ao nosso podcast. Ô Marcelo, muito obrigado. Primeiro eu te agradecer aí pelo convite, muito legal mesmo participar aqui do podcast. Eu já vi nomes brilhantes ali na lista de participantes, né? O Valim, Marcílio, que é meu parceiro, Daciuk, Zeno Rocha, que foi uma inspiração para mim lá no comecinho da carreira, na área de front-end. Pô, cara, tô animadão aí para bater esse papo com você. Vamos que vamos. Super animado, cara. E começando pelo começo, né? Como é que foi o teu começo? Que você falou que durante a adolescência você descobriu o mundo de fóruns de programação, dos servidores paralelos de jogos eletrônicos. Como é que foi esse comecinho, assim, pra você? Como é que você viu que computação e essa coisa chamada programação era algo que te interessava? Cara, é bem interessante, né? Assim, no início dos anos 90, ali na primeira metade dos anos 90, o meu irmão mais velho, teu irmão que é 10 anos aí mais velho que eu, ele ganhou o primeiro computador. E na época existia lá SOS Computadores, ele fazia cursinho lá de web design, programação, uma coisa estava chegando no Brasil, né? Então ele começou muito antes de mim na área. E pouco tempo depois ele já começou a trabalhar nessa área, ele virou o famoso webmaster, isso ainda antes dos anos 2000, coisa de 98, 99. E ter o computador em casa me aproximou muito desse mundo de tecnologia, de computadores, ele me deixava dar uma mexida, uma brincada de vez em quando. Às vezes ele não deixava, mas ele não estava em casa, eu ia lá e fuçava escondido. E isso criou uma paixão logo cedo em mim, né? Foi bem interessante. Logo cedo eu já era muito apaixonado por computadores, tecnologia, e era uma coisa que batia muito com o meu jeito de ser como criança, assim. Eu nunca fui a criança que queria ganhar uma bola de futebol. Eu pedia pra minha mãe me dar um microscópio lá, o kit de ciência, que era um brinquedo que eu adorava. Um amiguinho queria ganhar o Autorama, um Gulliver, sei lá, e eu pedia pra ganhar enciclopédia, essas coisas. Eu era uma criança bem diferente, assim, nesse sentido. E foi meio que nesse caminho que eu cheguei ali no mundo da programação, né? E aí eu avancei, a adolescência, teve uma virada, uma guinada na minha vida, tal, eu perdi meu pai muito cedo, né? Então, isso balança muito uma família, né? Eu perdi meu pai cedo, isso acabou levando a gente a perder muita coisa, no sentido financeiro, etc. O computador foi uma das primeiras coisas que foi embora, que a gente podia se desfazer. Meu irmão acabou saindo de casa, né, pra fazer a vida dele, porque ele já estava na maioridade, e eu fiquei afastado da tecnologia por alguns anos, né, que foi um período que a gente nem tinha como ter um computador em casa, era completamente fora da nossa realidade imaginar que eu teria um computador, até que na adolescência essa oportunidade voltou, né, então eu consegui ganhar um computador ali, era simplesinho e tal, mas ele foi o suficiente para eu conhecer os jogos, né, conhecer Tibia, conhecer Moon Online, que rolavam ali no início dos anos 2000, em seguida já na década de 2010 ali, e nessa época os jogos eram caros, né, mas já existia como você piratear. A gente fala paralelo, mas a realidade você criava servidores próprios. E foi aí que eu comecei a aprender a como lidar com programação, porque curioso para poder jogar e não tendo a situação financeira confortável para falar, pô, mãe, me dá uma assinatura de tal jogo, de jogo X, jogo Y, eu aprendi como criar meus próprios servidores e entrar em servidores piratas, etc, para poder jogar, né? E foi ali que eu tive o primeiro contato com PHP, com MySQL, depois num outro jogo que era uma infraestrutura baseada em serviço da Microsoft, então já tinha o SQL Server, C Sharp. E foi meio que nessa pegada que eu comecei a programar. Então foi daí pra frente, eu fui avançando na minha carreira. São os desafios da vida nos levando em caminhos não previstos, né? Mas a gente vai perseverando e sobrevivendo também, né? E conta um pouco mais sobre essa época de jogos aqui. Você contou sobre PHP, você comprou sobre MySQL. O que você fazia? Você já começou a criar os seus joguinhos? O que você estava fazendo com essa? Você mencionou o C Sharp também. O que você estava fazendo nessa época com esse ferramental ainda bastante jovem? Eu acredito, não que você não seja jovem ainda, mas na época ainda mais jovem do que você é hoje. Pô, então, nessa época, na verdade, eu não cheguei a tentar codar nenhum próprio jogo, assim, mas era mais realmente criar o próprio servidor, né? Então existiam fóruns, e aí foi que eu descobri esses fóruns, né, de programação, que você aprendia ali como você configurava o MySQL, instalava o PHP MyAdmin, subia lá o seu servidorzinho, fazia umas mudanças ali no código, era sempre muito copiar e colar, e acho que esse é o primeiro passo para todo mundo, assim, eu acredito que tem muito potencial nesse lance de quando você é curioso o suficiente para copiar e colar e tentar entender como funciona, né? E foi assim, né? Então, mesma coisa quando eu peguei um outro jogo que tinha um ambiente Microsoft, foi na base da tentativa e erro de como eu instalo um SQL Server, como eu instalo um ambiente C Sharp para eu poder subir esse jogo. E aí sempre usando os fóruns, e os fóruns ele meio que abriram uma porta para mim para uma comunidade maior, né? Então eu comecei a descobrir que nessa área você não tá sozinho, né? Diferente de outras áreas profissionais em que você basicamente vai lá, faz um curso, se forma e meio que sua carreira segue sozinha, segue um rumo que você mesmo tem que se virar ali. Na nossa área a gente tem um suporte muito forte de outras pessoas que compartilham conhecimento, né? E isso é uma ferramenta para elas aprenderem também.
E foi através desses fóruns, subindo esses servidorzinhos de PHP, etc., fazendo configuração de jogo para poder jogar os games, que eu descobri o mundo das comunidades também. Então, quando eu me tornei um profissional na área, eu já conhecia o mundo do open source, já conhecia os fóruns, já tinha ideia de como funcionava essa relação profissional entre programadores e essa grande comunidade que existe, né? E foi animal, cara. Para mim foi incrível, uma experiência muito interessante. Eu cresci numa cidade chamada Tatuí, no interior de São Paulo, e essa cidade ela tem um conservatório musical, então eu também tive muita influência musical na minha vida. Minha mãe sempre foi musicista profissional, minha família sempre esteve envolvida com música, e isso meio que me introduziu a um outro mundo em seguida, que foi o mundo dos samplers e das gravações usando computadores, etc. Tudo isso meio que formou o meu caminho profissional até eu começar a trabalhar na área mesmo, né? Então, cara, foi uma baita aventura, assim, descobrindo coisas, instalando coisas e blá blá blá. E foi uma paixão que veio muito novo, né? Então, tipo, hoje eu não consigo, eu falo sempre pros meus amigos em conversas, eu não consigo me imaginar deixando de programar. Ainda que as empresas peçam, às vezes, pô, você tem que estar um cargo de gerência, você tem que estar em gestão, você tem que mexer ticket no Gira, conversar com o seu time, fazer one-on-one. Eu não consigo ficar um dia sem escrever código. Ainda não consigo. E tem sido muito difícil para mim, inclusive, essa transição nesse momento que eu tô indo para um cargo de head, né? Tem sido um pouco desafiante. E é bacana, você falou várias coisas aqui que são muito interessantes também, né? O papel da comunidade, né, em te ajudar a ir à frente também, né, e nós temos lá o nosso grupo de programadores no Telegram com mais de 3 mil pessoas e o podcast também chegando a um monte de gente e esse apoio para perguntas e orientação. Outra coisa muito importante que você falou também é a necessidade de você testar, né? De você não sabe como funciona, mas você tenta de alguma forma ver como que aconteceu, no que deu, e aí você ajusta e assim é um processo de aprendizado também que é tão comum nas pessoas que seguem caminhos que você está descrevendo aqui, que tantos outros já descreveram aqui no nosso podcast que seguiram também. Vitor, como é que foi que você está nessa época aí do aprendizado, está nessa época dos jogos, dos conhecimentos iniciais, está lá o MySQL, o SQL Server, e como é que foi a caminhada até você chegar na tua primeira oportunidade profissional? Conta pra gente, por favor. Bom, então, aí eu venho, né, nesse crescimento em mundo de jogos ali, e depois nos samplers musicais e gravações no computador, etc. E aí, tipo assim, a minha vida ela começa a tomar rumos interessantes, né? Eu sou obrigado a me mudar do interior para São Paulo, e isso também é muito importante na minha vida, é uma virada-chave importante, porque mais uma vez eu me vi ali num período da adolescência, em que eu mudei de cidade e perdi todos os meus amigos, praticamente, porque quando você é adolescente, você não tem a capacidade, pelo menos eu não tinha, de simplesmente pegar um ônibus e ir sozinho para uma cidade interior, encontrar seus amigos, etc. Então eu me vi numa nova situação, isolado novamente, né? E isso novamente me enterrou nos computadores. Eu até brinco com a minha mãe, né? Eu falo, mãe, provavelmente o fato de eu ser um bom profissional se deve ao fato de que eu fui um adolescente com muitos problemas de convivência com outras pessoas, né? Passava muito tempo nos computadores. Chegando em São Paulo, eu comecei a me interessar por programação de maneira mais concreta, e aí eu passei a me interessar como eu construía websites, como eu construía aplicações com Flash, que foi uma coisa que eu conheci na época também e gostei muito. Eu tinha um primo que morava aqui também, que também é programador, e a gente começou a fazer coisinhas juntos, fazer um sitezinho, trocava aqueles CDs de cursos, 100 templates HTML, 50 dicas de Flash, revista PC Magazine, que vinha com CD de programação e tal. A gente começou a trocar muito esse conhecimento entre eu e ele, então também tinha essa troca, a minha carreira toda baseada em troca com outras pessoas, né? E foi a partir dali, ele começou a trabalhar na área, eu me interessei também, falei, pô, vou pra mesma área. E fui. Comecei a ir atrás de emprego, mandei mensagem pro meu irmão mais velho, falei, cara, eu tô começando a procurar trampo, se descobrir alguma coisa, me fala. E ao mesmo tempo entrei pra faculdade, né? Escolhi um curso, Desenvolvimento de Sistemas, acho que era isso o nome do curso, ali pelos idos de 2012, eu acho. A faculdade serviu para mim como uma abertura também de consciência para o que era o mercado, porque até ali eu imaginava muito fazer sitezinho e tal, e chegar na faculdade meio que expandiu os meus horizontes. Então muita gente fala hoje, pô, não é importante fazer faculdade, você não devia fazer faculdade. Eu acho que é sim, eu acho que para muita gente a faculdade é o ponto inicial de captura de informação, né? Se um dev ele já está muito presente na comunidade, programa e entende esse mundo, talvez ele não precise realmente. Mas para muitas outras pessoas a faculdade é vital. E foi da faculdade, comecei na primeira oportunidade, eu fui trabalhar numa terceirizada da HP, depois fui trabalhar numa empresa de e-commerce e aí deslanchou. Aí avançou minha carreira profissional ali. Comecei trabalhando com Android, com programação mobile, que também era uma coisa que me interessei muito ali pelos idos de 2010, 2009, ali quando chegou o Android, eu acho. E em seguida pelo mundo do front-end. E o Vitor, conta um pouquinho sobre esse começo com programação mobile e explica um pouquinho desse mundo da programação Android pra gente, que hoje você tem tanta gente tentando entrar no mercado e você tem tantos caminhos possíveis também. Tem o cara que quer trabalhar com front-end, você tem o cara que quer aprender com back-end, você tem a pessoa que quer ser designer, você tem a pessoa que quer trabalhar com mobile. E explica um pouquinho desse começo dessa programação Android e da importância que isso teve para você na sua carreira também.
talvez não seja mais assim hoje em dia, né? Mas na época, a minha entrada no Android se deu pelo fato de que eu ganhei um livro enorme, com 500, sei lá, 600 páginas sobre programação Android, e me afundei naquele livro, cara. Me interessei demais, assim. Ainda era muito difícil financeiramente para mim acessar conhecimento, então eu usava a internet, que ainda não tinha a quantidade de conteúdo de programação que a gente tem hoje, apesar de que, já tinha os fóruns, etc., a gente ainda não tinha essa acessibilidade de conteúdo que a gente tem hoje. Mas o pouco conhecimento que eu conseguia acessar de livros caros, etc., eu me enterrava, assim, eu procurava extrair o máximo, eu relia o livro 10 vezes, fazia todos os códigos, copiava os trechinhos e tal. E foi assim que eu me interessei por Android, foi porque foi a primeira vez que eu realmente fiz alguma coisa que envolvia bastante programação e de repente eu olhei pro meu celular e aquilo tava ali funcionando, tava rodando. Cara, aquilo ali explodiu minha cabeça de um jeito que eu não consigo nem descrever, assim, a felicidade que era cada vez que eu colocava um botãozinho na tela e via aquele botãozinho aparecer ali e eu sabia que entendia porque aquele botão tava ali. E nesse período de faculdade também isso foi bastante importante porque me ajudou a passar com um pouco mais de facilidade pelo que é tão difícil no início para as pessoas, né? Quem entendeu o que é programar, entendeu o que é lógica, entender todos esses trâmites, né, por assim dizer, da nossa área. E foi, cara, uma mudança, assim, chave importantíssima. E com esse interesse no Android, eu comecei a procurar vagas focadas no Android. Procurando essas vagas, eu acabei encontrando numa software house muito pequena, acho que não existe mais, inclusive, que fazia, né, pequenos aplicativos, fazia adaptações, etc., e prestava serviço para HP e outras empresas. E eu acabei caindo ali, assim, meio que de paraquedas. E para mim foi vital, assim, profissionalmente. Eu conheci o mundo Android, mas, na verdade, eu passei a entender ali o quanto eu gostava de ver o meu trabalho renderizado na tela. E o quanto eu me identificava pouco com back-end, porque quando eu sempre me passavam tarefas, você tem que fazer aí um servidorzinho, sei lá, preparar alguma coisa no back-end, conectar um banco, era a parte do trabalho que eu não gostava tanto. Mas quando eu começava a ver o resultado do meu trabalho na tela, meu olho brilhava, eu ficava encantado, e toda vez que eu vi uma interface legal, eu ficava bem encantado com aquilo. E aí, do mobile, eu me enveredei para o front-end. E como é que foi esse comecinho no front-end? Que tipo de tecnologia você foi lidar no front-end? E é interessante você descrever a tua realização com a coisa visual, né? À medida que você vê. Computação tem muito disso, né? Principalmente você criar mobile apps, você trabalha com front-end, você faz uma modificação que vai afetar a aplicação e você vê aquilo instantaneamente, basicamente, né? E como é que foi esse comecinho no front-end? Que tipo de tecnologia? Qual era a tua stack de desenvolvimento e como é que isso evoluiu para você? Conta pra gente, por favor. Boa. Mais uma vez foi um caso da vida acontecendo, né? Eu precisava ganhar mais. Eu tava ganhando pouco, ganhava uma bicharia mesmo, até pros padrões da época. E eu precisava ganhar mais, eu olhava pra minha vida e falava, cara, eu preciso começar a ganhar um pouco mais, a contribuir mais dentro de casa, etc. Comecei a procurar trampo, acabei caindo em agências que faziam websites, WordPress, essas coisas. E por fim, numa empresa que trabalhava com plataformas de e-commerce, é uma empresa super raiz, assim, ela tinha mais de 20 anos de estrada na época, ela começou com e-commerce antes da Amazon até, né? O que pouca gente sabe, assim, eles existiam aqui no Brasil antes da Amazon. E calhou que eles precisavam de um front-end, precisavam de alguém que escrevesse código, e não foi uma opção minha, falar assim, eu não quero mais fazer Android, quero fazer front-end. Foi uma opção de necessidade e, ao mesmo tempo, eu particularmente não via diferença, assim, porque eu gostava tanto de ver meu resultado na tela, que fosse o resultado criado por Java, fosse o resultado criado por JavaScript, CSS, HTML, para mim realmente não importava, porque eu gostava de programar e gostava de ver o que eu estava fazendo ali, o resultado na tela, animações, etc. Eu era muito encantado com Flash também, fiz muita coisa com Flash, muito sitezinho de comércio local, eu fazia muitos freelas também, né, no começo. E aí, cara, foi um caminho natural pra mim. Eu nunca tive esse apego à linguagem de programação, nunca tive apego à stack nenhuma, mas sempre tive apego ao front-end. Foi natural, caí lá e comecei a trabalhar com a stack base ali, né? Até porque como era uma empresa que, já tinha 20 anos rodando, eles tinham muitas restrições técnicas e isso foi vital pra mim, porque eu era obrigado a trabalhar com JavaScript, com CSS e com HTML. E tudo isso o mais puro possível, sem pré-processador, sem jQuery, sem nada disso. Eu trabalhava com a stack base ali, com tudo puro, né? Por assim dizer, vanilla. Isso contribuiu demais para minha evolução, principalmente como programador JavaScript. Eu tinha que resolver muitos problemas sem auxílio de bibliotecas. E aí, muitas vezes, eu via o que a biblioteca fazia e isso me levava, por exemplo, se eu tinha que fazer uma animação com jQuery e eu não podia usar o jQuery, eu entrava no código jQuery para entender como é que aquele animate dele funcionava, tentava entender como é que ele fazia os easings, né, que o jQuery tinha lá, o fade in, fade out. Transformava aquilo em JavaScript puro. Tinha um site que eu adorava na época que era... Cara, eu não vou lembrar o nome, faz muito tempo, mas era um site que você colocava um método do jQuery e ele te mostrava como fazer aquilo com JavaScript puro. E eu usei muito aquilo me ajudou demais a entender JavaScript. Enquanto muita gente estava usando o Ajax lá do jQuery, eu estava escrevendo meu próprio XHR ali na mão. Foi crucial para mim, tecnicamente. Me ajudou a evoluir, me fez entender hoje, até hoje eu uso JavaScript no meu dia a dia e eu tenho domínio completo, assim, eu não tenho nenhuma dificuldade com a linguagem. E acabou sendo uma abertura de portas para mim. Na comunidade me ajudou a aparecer, porque as pessoas que vinham conversar comigo viam que eu entendi o que eu estava falando.
Sempre foi de maneira muito artesanal, né, esse meu conhecimento. Eu sempre me enterro muito em conteúdo com uma certa obsessão, e isso me ajuda a evoluir tecnicamente, até hoje tem funcionado assim. Mas foi meio que nesse sentido, tá? Eu comecei justamente com a stack mais básica possível de front-end. É interessante você falar isso também, que hoje com JavaScript, com tantos frameworks, eu acho que uma das armadilhas que eu vejo as pessoas mais jovens caindo é começar a aprender um framework antes de começar a entender o que é HTML, o que é CSS e o que é JavaScript. E pela experiência que você está descrevendo aqui, parece que foi de grande importância para você entender o funcionamento do JavaScript. Eu acho que isso abre portas para você entender como os frameworks realmente funcionam e poder ser mais produtivo nesse segmento. Estou correto na minha afirmação? Sem dúvida, você está correto, e até mais do que isso, né? Conhecer tanto o JavaScript me apresentou também para as falhas, para os problemas, para os infinitos problemas que o JavaScript tem. É uma linguagem extremamente problemática, com muitos erros de conceito, até porque ela foi feita em uma semana. É a minha linguagem do coração, todo mundo sabe que eu amo JavaScript, mas eu também não posso virar de costas e esquecer o mundo de linguagens que a gente tem no mercado e quais problemas elas resolvem de maneira muito competente, e ver que o JavaScript, apesar de muito simples, é super incompetente em várias coisas diferentes. E isso me abriu portas para ir atrás de soluções, e eu comecei a conhecer mais linguagens também, que às vezes compilam para JavaScript, ou não necessariamente, e eu comecei a procurar outras linguagens de programação que me ajudassem a compreender por que eu sentia tanta falta de algumas coisas em JavaScript, e encontrei respostas no Rails, encontrei respostas no Rescript, que meu parceiro Marcos, que a gente tem algumas empreitadas juntos aí, é super evangelizador de Rescript, mas encontrei em outras ferramentas, né, em PureScript anteriormente, em outras linguagens, etc. Eu fui procurar respostas. Então foi aí que veio meu interesse por programação funcional, que foi um assunto que eu me enterrei também por alguns anos. Falava muito sobre isso, até palestrei em alguns eventos a respeito de programação funcional, Front Floripa, alguns meetups, etc. E tudo isso sempre porque esse interesse por JavaScript me levava a tentar solucionar os problemas para usar ele da melhor maneira possível, né? A programação funcional foi o caminho que eu encontrei, finalmente, né? Por assim dizer, sem ter que abrir mão em si da linguagem que eu gosto tanto. Ô, Vitor, conta um pouquinho pra gente sobre esses problemas e como é que a programação funcional, de uma certa forma, contribuiu para te ajudar a solucionar esses problemas. Explica um pouquinho aqui para nossa audiência. Para não tornar isso um pouco cansativo do ponto de vista técnico, eu costumo dizer que o primeiro grande problema do JavaScript é a falta de tipos, né? E não é só a falta de tipos, é a falta como a tipagem dinâmica dele funciona. Você tem muita dificuldade em lidar com isso. Muita gente fala, pô, agora tem TypeScript resolve, eu não acredito nisso, acho que TypeScript é muito problemático também, não resolve o problema. Você precisa de um core da linguagem que lide com tipos de uma maneira mais inteligente do que o TypeScript oferece. Esse foi o primeiro problema. Eu vinha de Java, tive muita dificuldade com JavaScript, eu tomava o famoso type error o tempo todo, por não compreender, às vezes, a coerção de tipos dele, né, como ela funcionava, etc. Problemas de design da linguagem também, né, então o JavaScript, ele demorou muito para oferecer coisas como map, filter, reduce, são coisas que chegaram só, acho que em 2015, se eu não me engano, e a gente, anteriormente a eles, a gente só tinha métodos que mutavam, né, o seu objeto, então a gente sempre estava lidando com mutação o tempo todo. Se eu quisesse fazer um loop, eu precisava sempre fazer esse loop usando for, ou mesmo criar uma recursão para resolver esse problema. Acabava me forçando a escrever muito mais código, então o JavaScript demorou para responder a isso. O JavaScript foi uma das últimas linguagens ultra populares a oferecer promises de maneira efetiva, e ainda assim o modelo de promises que o JavaScript oferece ainda hoje é problemático, né? Você ainda tem browsers que não permitem, por exemplo, você cancelar uma promise, você tem dificuldade em executar todas de uma vez. O próprio fato do JavaScript ser uma linguagem muito fragmentada, então você teve lá o JavaScript 3, 4 da Microsoft, cada um inventando o seu modo de fazer, esse boom das frameworks também, que foi horrível para o JavaScript. Ao mesmo tempo que foi crítico para a popularidade, foi horrível para a linguagem em si, porque a linguagem ficou tanto tempo abandonada pela existência do jQuery, por exemplo, que a gente demorou anos para ter um consórcio, né? Hoje lá a gente tem o TC39, a gente demorou muitos anos para que esse consórcio surgisse e guiasse os rumos do JavaScript, né? Isso foi bem ruim do ponto de vista de evolução mesmo da linguagem, né? Tanto que a partir da existência do TC39 ali em 2015, se eu não me engano, 2014, quando ele se estabelece e começa a trabalhar os drafts do JavaScript, a gente passou a ter uma linguagem que hoje evolui com muito mais naturalidade, né? Então você tem a chegada de coisas importantes, para filter reduce, você tem a chegada das promises, você tem a chegada dos generators, que também foi uma coisa interessante. O modelo de classe que o JavaScript implementou, acho que muito para agradar também o pessoal do Java e C# que caiu no mundo do front-end, e outras coisas muito importantes para a linguagem, né? Então, hash maps, etc., que chegaram e resolveram alguns problemas. Mas tem outros, né? Problemas de design mesmo do JavaScript, que tornam ele ainda uma linguagem muito frágil. Então, se você quer ter garantia de que você vai dormir à noite, eu até brinco, né, que quando o dev passa a compreender a responsabilidade do trabalho dele, ele passa também a questionar o porquê ele não deveria procurar uma solução para os problemas de JavaScript que tirariam o sono dele à noite. Então é meio que isso. Como é que você vê a evolução do front-end? A gente ainda está no JavaScript dominando, mas você já tem coisas como WebAssembly, pintando e tal.
Como é que você acha que vai ser essa evolução do front-end, do desenvolvimento front-end? Essa é uma pergunta bastante interessante, né? Eu tive debates recentes com alguns parceiros a respeito disso. O front-end hoje ele caminha para um caminho um pouco obscuro, né? Ao mesmo tempo que você tem geradores de código gerando código de maneira muito competente, né? Gerando telas, etc., de maneira muito competente, você ainda não tem, e nem vai ter tão cedo, eu acredito, a capacidade de lidar com regras de negócio, etc., como um desenvolvedor front-end é capaz de lidar de maneira automatizada, por assim dizer. E esse é o primeiro ponto, né? Acho que a gente caminha para que se faça muito menos tela e para que a gente precise usar muito menos CSS no nosso dia a dia. Eu não acho que o CSS vai deixar de existir, mas acho que o caminho natural é que ele comece a se tornar uma coisa cada vez mais acoplável, né? Então você não precisar escrever tanto CSS. A gente hoje tem frameworks super competentes aí no mercado que vão além do que o Bootstrap foi um dia, distribuindo classes no seu elemento. Você tem o CSS em JS, você tem frameworks como o Tailwind CSS, que também estão ajudando o CSS a dar um passo à frente. Então acho que naturalmente a gente deve escrever menos CSS no futuro. Isso é uma coisa que eu acredito bastante. E esse futuro não é tão distante. Isso não significa que os devs não devessem aprender CSS, é muito importante ainda, principalmente dependendo do seu interesse, se você se interessa por animações, se você se interessa por aplicações muito bonitas, etc. Ou se você quer ser diferente, porque hoje o nosso mercado caminha para uma homogeneização de devs front-end que sabem JavaScript, mas principalmente sabem React. Então, já é comum eu encontrar nos processos seletivos que eu faço, as pessoas que eu entrevisto, devs que são muito melhores com React do que são com JavaScript, e devs que sabem pouquíssimo CSS e HTML, mas ainda assim se declaram front-ends, porque trabalharam sempre com aplicações React, quase sempre usando coisas prontas, Material UI e outras soluções do tipo, não lembro todas porque não as uso, para ser honesto. E eu acho que esse é o futuro, assim, do front-end, tá? A gente tem cada vez mais homogeneização de profissionais que são muito bons em React e muito ruins no que o front-end sempre foi, que é HTML e CSS. E aí esses devs que se interessarem por HTML e CSS vão acabar se sobressaindo, mas também vão ser levados para, eu diria, áreas periféricas do mundo front-end, né? Que hoje você tem alguns programadores brasileiros que, inclusive, são até conhecidos mundialmente pelo trabalho que fazem com animações, com WebGL, né? Que é animações web usando o sistema de engine 3D do browser. E fazem aqueles sites, principalmente para campanhas de marketing, que são incríveis, né, visualmente, assim. Só faltam, sei lá, saírem da tela e renderizar alguma coisa ali com holograma na sua frente. São bizarros de bonitos. Mas que também são super periféricos, né, assim, dentro da nossa área. Pouca gente conhece esse trabalho, pouca gente faz. E esses devs, pô, se destacam e trabalham para empresas do mundo inteiro por conta disso. Mas acho que o caminho natural, o futuro próximo, é essa homogeneização de devs dentro de frameworks, principalmente React, e uma redução no conhecimento da base ali, né? Porque ainda que a gente, que seja mais macaco velho aí da comunidade, fique repetindo, galera, aprende a base. Você tem que aprender HTML, você tem que aprender CSS, tá fazendo muita besteira nesses dois mundos, e isso prejudica a qualidade do trabalho de vocês. Muita gente não escuta, e nem tá errado, tá? Eu acho que faz parte do aprendizado natural da pessoa, ela vai escutar o dia que ela sentir necessidade, e vai indo pro mundo só do React e se afundando nisso aí. Minha visão de futuro é uma homogeneização do mercado em devs que sabem React, como foi um dia com jQuery. E como é que você vê o futuro do WebAssembly? É verdade, né? Você tocou nesse ponto do WebAssembly. Cara, o WebAssembly é uma coisa que ela vai crescer no mundo todo primeiro, assim, em países desenvolvidos primeiro, observando a tecnologia aí como parte importante das sociedades. Hoje no Brasil, as nossas principais empresas de tecnologia trabalham basicamente com CRUDs, né? Se a gente olhar para o mercado brasileiro, obviamente você tem desafios de escala, e isso é fato, mas quando você pensa em aplicações, principalmente front-end, a gente oferece CRUDs, bancos, imobiliárias, nossos grandes unicórnios aqui, né, do mundo de tecnologia, que são as empresas puxando o nosso mercado de tecnologia para frente, estão fazendo grandes CRUDs, né? E eu acho que isso acaba prejudicando a gente no mercado de WebAssembly, que enquanto lá fora você tem empresas fazendo coisas como Figma, que usa muito WebAssembly na interface, você tem empresas fazendo coisas como o Code Sandbox, que eu acredito também que utilize, se eu não me engano, eu tenho um parceiro que trabalha lá, ele comentou algo a respeito. Então eu acho que pra gente aqui no Brasil vai chegar por último, porque vai demorar pra gente ter empresas aqui que tenham coragem de investir em produtos digitais que vão além desses CRUDs, que resolvem problemas sociais quase que sempre. Então eu vejo sim o WebAssembly como uma ferramenta importante no front-end, mas para a gente criar coisas que vão muito além e que são muito complexas, né? O Figma, por exemplo, é uma das ferramentas mais impressionantes que eu vi no front-end na minha vida. Eu não sei se você conhece, é uma ferramenta, um substituto ali para o Photoshop, antigamente ali, né, no front-end. O pessoal fazia interface Photoshop, posteriormente o Sketch. O Figma juntou esses dois mundos com uma baita aplicação impressionante na nuvem, que funciona para o time todo. Então os designers e os front-ends conseguem usar a mesma plataforma, os front-ends para gerar código, os designers para compartilhar o trabalho, fazer uma gestão de versionamento daquele layout dele, sempre foi um problema no mundo do design, né, você gerenciar isso e etc, assim, são muitos problemas que ele resolve. E é uma aplicação que eu acho inacreditável, assim, quanto mais eu uso, mais eu me impressiono com a capacidade. E acredito que esse é o futuro do WebAssembly no nosso mercado, é criar esse tipo de aplicação, mas que são aplicações que demandam muita coragem do empreendedor que toma o passo à frente de desenvolver
e que provavelmente vão estar nichadas em países de primeiro mundo por um bom tempo, porque é onde tem mais capital, é onde tem mais capacidade de investimento, enquanto o nosso mercado ainda tem muita dificuldade de olhar para esse tipo de tecnologia, primeiro, e segundo, tem essa dificuldade de, se eu for investir nisso, eu vou encontrar os profissionais no mercado que hoje eu estou tendo que disputar desenvolvedores à faca com outras empresas. Então, eu vejo o WebAssembly como um futuro legal, mas que vai ficar ainda nichado nos países de primeiro mundo. Perfeito. E o Figma é uma ferramenta espetacular, né? O trabalho todo de design que você pode fazer com ele é algo realmente fantástico. E a gente está aqui falando de front-end e tal, mas eventualmente você vai para empreender e você chega ao ponto que você é o Head of Engineering aqui da Portolab. Conta pra gente como é que foi essa evolução até você entrar em empreendedorismo e eventualmente se tornar o Head of Engineering da Portolab. Pô, legal. Isso é uma coisa interessante. Eu sempre tive uma vontade de empreender, desde novo, assim. Sempre tive esse desejo de ser o startupeiro, sabe? Eu olhava muito para esse pessoal startupeiro aí do Vale do Silício e tal, e, sonhava com aquilo ali. Não tanto pelo dinheiro, etc., mas muito pelo que eles construíam, né? Por essa coisa de mudar o mercado, mudar uma sociedade até com uma ferramenta que ele sentou e pensou ali no computador dele. Eu achava isso uma coisa que me encantava muito. Claro que a gente evolui, a gente cresce e aprende que as coisas não são tão simples assim, né? Não é tão heróico quanto parece, mas eu tinha esse interesse, né? E aí nas empresas que eu passei no comecinho da minha carreira, eu sempre tentava observar como o negócio funcionava e enfim eu fui trabalhar numa empresa que foi bastante crítica na minha carreira, que se chama Red Ventures, uma empresa norte-americana baseada em Charlotte, e eu fiz parte ali dos primeiros funcionários da empresa aqui no Brasil, né? Tava acho que entre os 10 primeiros que a empresa contratou aqui no Brasil. Cara, foi uma oportunidade incrível, né? Porque primeiro que a empresa é brilhante, eu sempre falo que é o melhor lugar que eu trabalhei na vida e recomendo para todo mundo. Eu sei que eles sempre estão com vagas lá, etc. Segundo que eu vi ali como era empreender. Eu estava perto de profissionais incríveis. A nossa diretoria na época eram caras que vinham da McKinsey. Todos vinham da McKinsey, né, os diretores. Que a gente sabe a quantidade de unicórnios aí pelo mundo espalhado que foram criados por ex-funcionários da McKinsey. E eu via esse tino, né, essa capacidade para negócios que eles têm, a forma como eles pensam no negócio. Eu tinha a oportunidade de trabalhar diariamente com eles, aliás, até sentado na mesma mesa, discutindo ideias, etc. E era uma empresa que veio para o Brasil com a ideia de empreender. Então, a Red Ventures ela veio para o Brasil com a ideia de criar novos negócios aqui no nosso mercado. E eu vi o nascimento de muitas empresas lá, né? Então, lá dentro eu vi nascer o IQ, que hoje acho que é o carro-chefe deles aqui no Brasil, além da 11, que é uma empresa de previdência privada. Tudo nascendo dentro da Red Ventures. Ela virou quase que uma incubadora, né, de pequenas startups que eram lideradas por esse pessoal quase sempre vindo da McKinsey. E eu participei muito efetivamente desses negócios, né? Então ali, assim, se eu já tinha uma certa vontade de empreender, foi ali que minha paixão por empreendedorismo foi às alturas. Eu comecei a me interessar pelo conteúdo, comecei a, consumir uma quantidade enorme de livros de negócios e sobre startups e gestão e etc. Esse tempo que eu passei ali foi todo um tempo que eu procurava ao máximo extrair a experiência necessária para abrir um negócio, etc. Eu saí de lá e fui trabalhar na Working Co, que é uma agência americana, mas ela é fundada por um time de brasileiros, né? Ela nasceu ali no Brooklyn, em Nova York, mas por um time de brasileiros brilhantes, designers incríveis. E essa estratégia dessa mudança que eu tive da Red Ventures para a Working Co fazia parte do que eu imaginava como empreendedor. Porque eu falava, o negócio da Red Ventures é incrível, mas a quantidade de capital que ele demanda é absurda, eu não tenho como fazer esse negócio, obviamente. Então, eu vou aprender sobre o mercado de agências, né? Eu vou tentar entender como ele funciona, esse mercado, e aí eu aplico na Working Co, sou aprovado, vou para lá e caio trabalhando com times brilhantes em projetos. Eu até me assustava um pouco, né? Eu lembro quando eu fui escalado junto com mais algumas pessoas para trabalhar no projeto da Epic Games, e a gente sabia que tudo que a gente fizesse ali ia cair na mão de 200 milhões, 250 milhões de pessoas em algumas horas. Ao mesmo tempo que era assustador, era uma experiência sensacional. E ali dentro da Working Co eu também tive muita essa oportunidade de entender como a dinâmica de uma agência funciona. Como é a relação com o cliente, como é a relação com os funcionários, como eles montavam um time, qual era a quantidade de pessoas para um porte de um projeto específico. E eu estava sempre tomando nota dessas coisas, porque eu sabia que era algo que eu gostaria de fazer, de talvez abrir uma agência, etc. E foi então que, depois acho que pouco mais de um ano na Working Co, meus parceiros, o Diogo Moretti, que é criador do Front-end Floripa, é super velho de guerra na comunidade front-end brasileira, que eu já conhecia há muitos anos, e o Fernando Daciuk, a gente tinha um grupo dos administradores, dos criadores, né, do Front-end Brasil, e a gente se juntou, cara, e um dia o Diogo jogou lá, caras, e se a gente abrisse uma empresa, né? E isso foi eu tinha acabado de entrar na Working Co, foi quando ele lançou essa ideia. E a gente foi meio que cozinhando aquilo ali, né, ao longo de meses e meses, ao longo de quase um ano, a gente foi cozinhando aquilo ali. E resolvemos, ali por volta de setembro de 2019, se eu não me engano, a gente resolveu tornar isso oficial, né? Abrir uma empresa. Então, batemos o martelo. Nesse grupo que tinha, acho que 6, 7 pessoas ali que administram o Front-end Brasil. Somente eu, o Diogo e o Daciuk tínhamos interesse em empreender naquele momento, né? Então, a gente se juntou
E, cara, vamos abrir uma empresa. E qual vai ser o DNA dessa empresa, né? Acho que a gente tinha esse objetivo de ser uma agência de criação de websites, etc. Mas tinha muita coisa que eu acreditava que não batia muito com esse mercado de agências. Eu era super fã do conteúdo criado pelo pessoal do Basecamp, criador do Ruby Rails, se não me engano, David Hannemeyer Hanson, o nome do cara, e o sócio dele. Eles criavam muito conteúdo sobre empresa, né? Sobre o dia a dia de uma empresa, e sobre como não tem que ser louco o dia a dia de trabalho e outras coisas. E eu queria implementar esse tipo de cultura, de ter um ambiente de trabalho sensacional, com a ideia de ser uma agência com uma capacidade técnica de desenvolvimento de produtos muito alta, né? E a gente já nascia com essa capacidade, porque tinha eu, da Silk e o Diogo, que éramos capazes de entregar qualquer software imaginável, assim, pelo menos dentro do que a gente acreditava em nós mesmos, né? Tipo, cara, nós três a gente consegue construir qualquer coisa, então vamos pra cima. E foi isso, cara, foi assim que eu acabei empreendendo. Ô, Vitor, e essa parte de empreendedorismo, uma coisa que é essencial é você conseguir capital, né? Senão o empreendedorismo não vai durar muito. Dá para você descrever um pouquinho a dificuldade de se convencer investidores a trazerem dinheiro para dentro da empresa e o que é o caminho para se seguir aqui para conseguir que esses investidores acreditem na empresa e ajudem a evolução daquela empresa? Esse foi o primeiro ponto bastante interessante, né, desse nosso modelo de empreendedorismo. Eu vinha de uma escola, por assim dizer, de empreendedores que eu admirava, que acreditavam muito em negócios bootstrapped, né, que não tinham a presença de investidores, justamente porque quando você recebe investimento, a empresa não é mais sua, e você acaba trabalhando para agradar outras pessoas. É basicamente isso, assim. E aí eu tinha algumas empresas de quase meus heróis, o pessoal do Basecamp, que eu achava incrível o fato deles terem construído um negócio multimilionário com um time pequeno e nunca ter tido um centavo de investimento externo, né? Eu olhava também para uma outra empresa, eu não lembro o nome da empresa, mas sei que o dono dela ele tem um livro lançado que chama Lovability, que ele fala sobre como criar produtos amáveis. E essa empresa dele também é a mesma coisa. Ela até chegou a receber investimento, mas ele fez questão de recomprar dos investidores a empresa para ele poder tocar como ele gostaria. E entre outras N empresas e empreendedores que eu seguia ali no Twitter e acompanhava o trabalho deles, que tinham decidido fazer negócios com capital próprio, né? E foi assim, a gente tinha um capital nosso ali, uma graninha de cada um, a gente se juntou e falou, cara, o que a gente precisa começar é isso. Precisa basicamente do nosso nome, que a gente já tinha um nome certamente forte no mercado, né? Principalmente o da Ciu, que com os cursos dele já era muito conhecido e isso abria muitas portas. O Diogo, que tinha um nome legal também, porque como ele tocou o evento Front in Floripa, ele toca, né, há muitos anos, ele conheceu muitas empresas que patrocinaram o evento, etc. E aí, do meu lado, eu tinha um conhecimento muito grande, acumulado, de muito estudo e etc. E também dessas empresas que eu trabalhei que ajudaram a me preparar um pouco. Então, a gente resolveu fazer o negócio bootstrapped e a gente tinha uma missão, né? A gente falou, bom, vamos começar a empresa, mas eu ainda estava trabalhando na Working Co, o Diogo estava trabalhando numa outra empresa, o da Silk estava tocando os cursos dele. E a gente falou, pô, o dia que a gente fechar o primeiro contrato, a gente sai dos trampos e a gente toca o negócio. E foi meio que assim, um belo dia, alguns meses depois, a gente começou em setembro, conversamos com muita gente nesse período, aprendemos muito também, conversando com muitos empreendedores que ajudaram a gente no começo. O Diogo falava com muita gente, com parceiros, com ex-chefs, eu também conversava com ex-chefs, etc., que me ajudavam. E ali, por volta de dezembro, surgiu uma oportunidade, um cliente se interessou pelo nosso trabalho, até pelo nosso nome, chegou na gente através de indicações e fechou com a gente, né? Então foi o primeiro grande projeto, assim, a gente tinha toda uma suite de aplicações que ele precisava e a gente assumiu essa bucha e ele sabia a nossa situação, que a gente estava começando a empresa e a ideia é que a gente fosse dedicar 100% a ela a partir daquele momento. Então a gente teve um certo período ali que a gente conseguiu ir atrás de time, preparar uma infra básica, né, do que a gente era, website, etc. E também estabelecer como a gente trabalharia naqueles múltiplos produtos. E foi bem importante pra gente, porque isso ajudou a gente a começar e ver que nossa ideia tinha potencial, que tinha pessoas interessadas. E a partir disso, a empresa andou, né? Então a gente contratou algumas pessoas, começou também a conversar com empresas de fora, com parcerias de fora. E assim a gente foi por pouco mais de um ano, quando o Diogo, que já conhecia o pessoal da Brain, que é uma outra agência aqui de São Paulo, ele marcou uma conversa com o dono ali da Brain, um dos sócios, em busca de uma parceria, ou talvez até de uma certa mentoria, um aprendizado ali. Isso era muito importante no começo. A gente, como desenvolvedores, a gente sabia o quanto era importante procurar pessoas que pudessem ajudar a gente, né, que soubessem responder algumas perguntas que a gente tinha. O Aragão, né, que é o sócio proprietário da Brain, ele foi super solícito, ele bateu um papo com o Diogo e se interessou na gente. Falou, pô, cara, vocês têm um negócio legal, tal, vocês têm uma cultura interessante, ela é super compatível com a Brain, a gente acredita nas mesmas coisas, e etc. E começou ali meio que um namoro, né, um papo entre a Brain e a Looking, que era o nome da nossa empresa, né, a Looking. E começou um namoro ali que meses depois acabou virando uma fusão, né? O pessoal da Brain falou, caras, a gente tem uma demanda muito grande pelo tipo de skill que vocês têm, o modelo de negócio de vocês é interessante, a marca de vocês é interessante, pra gente seria legal vocês se juntarem a gente, que a gente fazer uma fusão mesmo entre as empresas, a gente traz vocês pro time em posições legais e tal, e vocês trazem essa marca, trazem esse DNA de vocês e a gente adota ele na Brain.
E aconteceu, né? Acabou que a gente fez esse merge, essa fusão com a Brain, muito porque a gente estava num ponto que a gente precisaria injetar mais capital, mas a gente não estava muito seguro disso, de gastar as próprias economias, e estava nessa insegurança de, pô, será que é o momento? Tinha começado a pandemia, a gente começou a empresa, 4 meses depois veio uma pandemia global, a gente não sabia qual seria o futuro da gente. A decisão foi essa, assim. Só que, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, que a gente estava fechando ali, assinando com eles e tal, um parceiro meu, que também era meu sócio na Looking, era um quarto sócio que a gente adicionou ali depois do início, né, que era o Leonel, ele falou, cara, me ligaram. Nessa época ele era head de produto da Rebel, que é uma startup de empréstimos aqui de São Paulo. E aí ele me ligou e falou, cara, eu tô na Rebel, tá, mas eu recebi uma proposta de uma empresa, e os caras querem levar, tipo, a Looking toda, tal. Você acha que rola? Eu falei, cara, não rola. O time já fechou lá com a Brain, mas eu sempre falei pro pessoal da Brain que, cara, eu não estou incluso nesse pacote, assim, eu preciso tomar uma decisão do que eu vou fazer na minha vida, cara. Não sei se eu quero voltar a trabalhar em agência, porque esse 1 ano trabalhando como proprietário de uma agência, eu aprendi que eu queria trabalhar com produto. Então, aconteceu meio que isso. O pessoal acabou indo pra Brain sem mim, e eu aceitei essa proposta que era o que viria a ser o Portolab. E conta pra gente como é que é virar Head of Engineering da Portolab. O que significa esse negócio de ser Head of Engineering? Esse é o poderoso Kahuna, como a gente fala por aqui. Como é que é isso? Qual é o trabalho envolvido nisso? Conta pra gente um pouquinho, por favor. Claro. Então, aí acabei me juntando ao Lab, né, com esse meu parceiro. O Lab era uma iniciativa de uma empresa já antiga aqui do nosso mercado de crédito brasileiro, uma empresa chamada Portocred, que decidiu, na verdade não é nenhuma decisão que uma empresa toma, né, ela precisou iniciar um processo de transformação digital para atender um mercado em que as lojas dela, de venda de empréstimo, que estão espalhadas pelo Brasil inteiro, são acho que mais de 100 lojas pelo Brasil, elas precisavam vender, mas estavam fechadas por conta da pandemia. Então a empresa acelerou esse processo de transformação e resolveu montar um Lab que seria uma estrutura apartada da Portocred, mas responsável por criar coisas para a Portocred. E isso é importante porque o Lab ele escapa da burocracia de uma empresa de 25 anos, né? Então a gente consegue ter muito mais liberdade, desenvolver produtos muito mais rápido e entregar valor muito mais rápido. E aí esse meu parceiro me convidou e falou, cara, então é o seguinte, eu vou pra lá como head de produto e você vem como head de engineering, porque a Portocred ela já tem um CTO, ela já tem uma estrutura de TI, e o que eles precisavam era que alguém no lab fosse capaz de pegar a visão que essas pessoas têm e transformar em coisas concretas. Então esse é o trabalho do head of engineering, pelo menos no meu caso. O CTO ele tem uma visão muito lógica e de negócio do produto, e eu tenho o papel, como head de engenharia, de transformar isso em código, em falar qual é o caminho que a gente vai seguir de stack, de framework, etc. Aí ele me apresenta o desafio, a empresa me apresenta o desafio e eu tenho que falar, cara, a gente precisa trabalhar com banco X, a gente precisa da infraestrutura Y, porque a gente vai escalar nesse sentido, por conta de X razões, a gente vai ter esse volume aqui, então vamos transacionar usando esse banco ou esse aqui. Esse é meu trabalho hoje, né? Além disso, obviamente tem a liderança do time, que a gente tem um time que está crescendo aos poucos, diferente de uma startup super acelerada, como a gente é uma estrutura de uma empresa que já existe, que já tem lucro, que já tem conselho, etc., não é uma startup recebendo capital, a gente cresce num ritmo um pouco mais lógico, um pouco mais tranquilo. Hoje a gente está em 10 pessoas, se eu não me engano, éramos 2 lá no comecinho que eu digo em fevereiro passado agora, né? Então fazem aí 8, 9 meses, mais ou menos isso. E foi assim, cara. Então, meu trabalho de head hoje, ele se resume basicamente a ser capaz de transformar em produtos factíveis, né, em algo factível, e código, e projeto, e desenho de arquitetura, a visão que o CTO tem, que o CEO tem, e que esse meu parceiro que é head de produto tem, né? Então, eles me trazem o que eles querem, o que eles esperam, e eu transformo aquilo em algo factível no sentido de stack, de código, e eu ainda ponho muito a mão na massa. Foi um pedido que eu fiz para ele. Eu falei, eu não tô pronto para parar de programar, eu não gostaria de parar de programar, então eu gostaria de continuar colocando a mão na massa. E aí, claro, eu tenho as minhas obrigações de head, mas eu abro mão de algumas delas e divido um pouco desse trabalho com outras pessoas para que eu possa ainda ter uma parte do meu dia que eu sento e escrevo código, porque é algo que eu não estou disposto a abrir mão atualmente profissionalmente. Como é que você concilia essa parte do código com as suas obrigações gerenciais e de Head of Engineering? Cara, eu vou ser bem honesto com você, tá? Nos primeiros meses, a minha forma de conciliar foi trabalhar dobrado. Então, eu estava trabalhando 13, 14 horas por dia, estava fritando mesmo, né? O famoso burnout vinha, assim, eu conseguia ver ele no horizonte, ficando cada vez maior, quase como você tá na estrada e você vê um carrão vindo atrás de você ali na faixa da esquerda a 1.000 por hora. E não tava dando certo, né, pra mim, assim, psicologicamente tava muito pesado, eu tava trabalhando de fim de semana, tava trabalhando o máximo possível. E aí eu comecei a dividir tarefas, delegar um pouco de responsabilidade pro pessoal, delegar um pouco do que eu fazia. Por exemplo, a gente tem um aplicativo onde a pessoa consegue contratar um empréstimo lá em 5 minutos, e pra mim faz sentido que eu saiba exatamente como esse aplicativo é, seja capaz de escrever código pra ele quando eu preciso, mas ele não deve ser, do ponto de vista técnico, uma responsabilidade só minha. E aí eu dividi essa responsabilidade com o lead de mobile do meu time. Cara, esse código é seu, a gente sabe pra onde a gente quer ir, mas eu vou dar para você a responsabilidade e a liberdade
de tomar as decisões técnicas referente a ele, até sobre o que você vai falar que é factível ou não para o designer, etc. Eu estava muito em cima disso, e hoje o fato de eu ter delegado isso para ele, na verdade tem melhorado o trabalho dele, porque ele hoje tem muito mais ownership daquele aplicativo, e melhorou até a própria relação com o time, né? Porque é muito mais fácil para pares discutirem, por exemplo, se o designer entrega uma interface que ele acha que não vai funcionar legal quando tiver ali codado, etc. Eles têm muito mais liberdade de resolver isso. A mesma coisa com back-end, é a capacidade de você delegar, até porque por eu não ter sido profissionalmente back-end, apesar de ter trabalhado como full stack em um período, eu não ter sido um back-end super experiente, é necessário que eu delegue, né? Não adianta eu querer inventar. E hoje, apesar de eu estudar bastante, conhecer o máximo de tecnologias possíveis, até para eu ter um portfólio de coisas que eu posso responder nas minhas reuniões com o time de negócios, delegar também foi importante. Falar, cara, isso aqui é seu, essa responsa é sua, mas claro, obviamente você tem meu suporte, e se eu achar que a decisão que você tomou não é tão legal pra gente naquele momento, eu vou te chamar, trocar uma ideia, a gente vai tentar entender por quê e achar um caminho para isso. Acho que delegar essas responsabilidades, tirar um pouco das minhas costas foi crítico, eu consegui com isso ganhar algum tempo, eu não preciso mais estar em 100% das reuniões que eu estava antes, então antes eu estava em praticamente tudo o tempo todo, agora eu consigo ter reuniões mais no período da manhã e ter o período da tarde livre para codar. Deu mais liberdade também de estudar sobre o que o mercado hoje tem, utilizar a tecnologia e o que a gente tem de novo, né? Porque todo dia surge uma framework nova, surge um banco de dados novo, alguma coisa que pode ser crítico para o nosso negócio, para a nossa estratégia, né? Eu não posso parar de olhar. E aí acaba me ajudando, delegar e falar, cara, uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas, eu procuro ter sempre a humildade, ou pelo menos a honestidade, se não humildade, de falar quando eu não sei alguma coisa. É muito comum alguém me chamar e falar, pô, cara, como é que a gente vai resolver o problema X, Y, Z com essa situação? Eu falo, cara, eu não sei, não tenho ideia, não vou te responder agora a primeira coisa que na minha cabeça, me dá um dia, me dá umas horas para eu estudar sobre isso. E ser honesto sobre o que eu sei e o que eu não sei tem sido bastante libertador no meu caso, assim, porque eu consigo dedicar o tempo necessário, e muitas vezes a pergunta que me fizeram, quando eu sou honesto a ponto de falar não sei, ela não era importante, e aí a pessoa que me perguntou fala, não, então de boa, cara, nem precisa perder seu tempo indo atrás disso, se você soubesse, beleza, se você não sabe, a gente segue outro caminho. E aí, claro, tem um feeling, né, de eu saber se aquilo ali era importante ou não, tal, mas isso acaba me abrindo portas para escapar de coisas que poderiam me levar a eu falar, pô, não, eu sei, deixa eu dar um jeito aqui, e acaba me afundando, né, em tempo, etc, para responder aquela pergunta. Então, acho que foram 3 coisas: capacidade de delegar as coisas para as pessoas certas, ser honesto sobre o que eu quero na minha carreira, falar, cara, eu quero continuar codando, eu não quero ser 100% negócios, eu não vejo o meu futuro como não sendo um desenvolvedor, e ter a capacidade, a honestidade de falar quando eu não sei as coisas. Isso também é crítico para mim no dia a dia. Ô Vitor, você como Head of Engineering atualmente, você tem esse problema também que você mencionou aqui um pouco antes da nossa conversa, que é conseguir gente para trabalhar para a empresa, né? E você falou que vocês estão disputando developer a faca com outras empresas. Como é que está esse cenário no Brasil e como é que você vê a evolução desse problema por aí no Brasil? Cara, a gente teve um problema novo, né, com a pandemia. A gente já tinha um déficit absurdo de funcionários dessa área no Brasil, né, de profissionais dessa área no Brasil. Ele já era bem grande e agora a gente está lidando com um inimigo novo, né, quase aquele filme Tropa de Elite, o inimigo agora é outro, assim. O nosso inimigo agora são as empresas, principalmente da América do Norte e da Europa, que estão contratando devs brasileiros e pagando com a moeda local deles lá, né, com euro e com dólar. Obviamente, eu não vejo isso como problema para os developers, claro, isso é sensacional, seria outra moeda, quem não gostaria, né, principalmente no Brasil, em que o dólar tá batendo na casa dos R$6, é ótimo quando você recebe em dólar. Mas isso criou um novo desafio, né, nas empresas brasileiras, que vai muito além da compensação, né, porque você não consegue mais disputar a compensação com essas empresas gringas, não é possível, né, disputar essa compensação pela diferença da moeda. E você acaba tendo que oferecer mais do que isso, né? Mas o que é esse mais, né? Esse acho que é o grande desafio hoje do mercado, né? As empresas descobriram que não adianta colocar mesa de sinuca no escritório porque a pessoa quer trabalhar em casa. Não adianta oferecer mais salário porque você não consegue disputar. Benefício também não agrada tanto porque um salário em dólar o funcionário vai decidir o que ele quer em relação a benefícios e vai comprar aquilo ali com o próprio dinheiro, etc. Então, existe esse desafio muito grande, né? Esse déficit enorme. O que eu acredito, tá? É o que tem funcionado para mim, tanto funcionou na Looking, que foi minha empresa, quanto tem funcionado no Lab. A primeira coisa é conhecer pessoas, você ter amigos na área, você ter parceiros na área que têm interesse de trabalhar com você, conhecem seu trampo e querem estar contigo ou acreditam no que você faz para indicar pessoas que eles conhecem. Esse é um ponto principal. E o segundo é você ter uma cultura que faça com que as pessoas queiram trabalhar com você. E essa cultura, ela não é só a mesa de sinuca, acho que, na verdade, ela principalmente não é a mesa de sinuca no escritório ou escritório bonito. Ela é muito sobre o ambiente de desenvolvimento ali, do time de desenvolvimento. Eu invisto muito do meu tempo em ajudar meu time a ser o mais humilde possível nas suas relações, o mais honesto possível nas suas relações, como eu falei ali, né? Então, eu gosto muito quando eu reúno o time pra gente discutir uma solução de um problema, por mais simples que ele seja, porque isso abre portas pra galera debater e falar de maneira aberta o que eles sabem e o que eles não sabem,
o fato da pessoa se sentir segura para falar, cara, não sei fazer isso, mas vou dar um jeito aqui, vou descobrir, é sensacional. Você tira muito o peso das costas da pessoa, né? O estresse, o burnout ali. O segundo é você trabalhar com prazos reais e você negociar isso com o time de negócios e não fazer as pessoas trabalharem que nem malucas, assim, fim de semana e altas horas, etc. Isso é bastante importante. E o terceiro é você ter um ambiente que você incentive que a pessoa se torne melhor tecnicamente, cara. Então a gente procura hoje ter muito debate sobre código, debater pequenos problemas das linguagens de programação. Isso ajuda a pessoa a aprender o tempo todo. A gente dá liberdade total para a pessoa mostrar o trabalho dela, ou seja, a gente não barra se ela quiser. Puta, acabei de fazer um negócio que queria botar no meu GitHub. Cara, manda ver. Eu não impeço de jeito nenhum. Ainda que seja alguma coisa que a gente diria assim, não, mas isso gera valor para o nosso negócio. Cara, o que gera valor para o nosso negócio é a nossa capacidade de entrega para o cliente, a qualidade do que a gente entrega. Não é uma framework, não é uma biblioteca, um códigozinho que vai fazer a concorrência engolir a gente, sabe? Então, eu sempre incentivo o time a compartilhar o que está produzindo. A gente, por exemplo, recente, eu estava no Twitter ali vendo alguns tweets e falei para um guri que estava ali postando sobre StateX, né, uma ferramenta de gerenciamento de estados, de máquina de estados. Falei, pô, a gente usou isso aqui no nosso back-end, a gente fez uma parada super legal usando máquina de estados com StateX para gerenciar o nosso fluxo de proposta e ficou muito legal, porque ficou manutenível, ficou fácil de testar, a gente tem todo um controle de onde aquele usuário estava. E aí ele fez uma pergunta para mim, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vou conversar com o meu dev aqui para ele participar de uma live lá no canal da Silk, contando como é que a gente fez essa parada. E agora a gente tá só combinando aqui como é que vai ser, pra gente mostrar esse conhecimento lá e como é que a gente fez isso. E poderia ser algo que a gente diria, pô, isso eu não vou mostrar porque isso é o meu gerenciador de propostas, sabe? Meu gerenciador de... Se eu trabalho com empréstimos, o gerenciador de propostas é a parte principal do meu negócio. Mas eu não acho que o meu negócio é reduzível a somente o código que eu implementou, sabe? Eu acredito muito no talento do meu time para ter essa ideia e implementar. Hoje o desafio é grande, eu acredito nessas duas fontes como as principais para me sobressair e conseguir trazer pessoas incríveis como o Daciuk, o Marcos, os outros devs do meu time, que não são tão conhecidos na comunidade porque não participam tanto, mas que são caras brilhantes. Eu tenho um back-end chamado Renato, que é, cara, fora da curva. Tenho o meu Tech Lead Mobile, que é um cara incrível, e etc. Outras pessoas muito boas no meu time, que chegam até mim porque, primeiro, pela amizade. Eu não acredito tanto em networking, eu acredito muito mais em amizades mesmo. Pessoas que você traz para o seu convívio social diário. E o segundo ponto, que é esse de você ter um ambiente que, primeiro, as pessoas possam falar que não sabem, e segundo, ter uma liberdade de, se resolverem aquele problema que ela não sabia antes, compartilhar aquilo com o mundo. E você ter esse processo de aprendizado e se sentir confortável em fazer perguntas e errar e aprender a partir do conhecimento de outros também é fundamental, né? Isso é importância, esse trabalho que você está fazendo aí. E, Vitor, uma pergunta que eu faço aqui para os nossos convidados também é: todo mundo está lidando com um monte de tecnologia, né? Você está lidando com um monte de tecnologia, você gosta de tecnologia e tal. Tem alguma coisa na área de tecnologia que não é exatamente o que você está trabalhando agora, mas que você admira, que você gostaria de eventualmente estar lidando com aquele componente da tecnologia? Cara, vou ser honesto com você em relação a isso, tá? Eu tenho visto muita galera falar da Web3, Bitcoin, smart contracts, blockchain, etc. É um assunto que eu tenho me interessado cada vez mais, não pelos motivos financeiros, eu não acredito no Bitcoin como moeda, quase que, nossa, como assim você não acredita? O mundo todo acredita. Acho que, do ponto de vista filosófico, tem muita coisa que você forma antes de você dizer que algo é dinheiro. Hoje o Bitcoin ainda não atende todos esses requisitos, por exemplo, mas eu acredito na tecnologia por trás dessas coisas, né? Eu acredito no poder revolucionário que essas tecnologias têm, então, blockchain principalmente, né? E eu não trabalho com isso atualmente, mas eu me interesso bastante. Tenho debatido, principalmente com o meu time de negócios ali, com o pessoal de produto, o quanto a gente deveria se dedicar a isso para entender o que vai acontecer com o mercado financeiro e se ele realmente vai passar por essa transformação novamente, né? Além da primeira transformação ali digital das empresas que se digitalizaram, os grandes bancos, etc. A segunda que seria passar a olhar para esse mercado Web3. Nem gosto muito desse termo, mas acho interessante como um label, né, para identificar o que é esse novo mercado de moedas, criptomoedas e blockchains e etc. Então é um assunto que hoje eu não trabalho e me interessa. Isso do ponto de vista de tecnologia em si, né? Do ponto de vista mais ali baixo nível, seriam as linguagens. Eu particularmente hoje tenho me interessado muito por Elixir. É uma linguagem que tem chamado bastante minha atenção. Tenho conversado com o meu time sobre a gente implementar os próximos projetos de back-end, talvez com Elixir. A decisão, eu sempre falo, não é só minha. Eu vou conversar com o time, ver se eles se interessam também, para a gente seguir nesse caminho. Então, olhando para a tecnologia, sem dúvida, é Elixir. E em termos de plano para o futuro, o que você tem em mente? O que você pode compartilhar, obviamente, aqui, que não seria um segredo comercial ou profissional? No caso do Lab, a gente planeja continuar avançando nesse mercado de crédito com novos serviços e produtos de maneira digital, aproveitando o alcance que a Porto Credit tem, por ser uma empresa que tem 25 anos e está espalhada no Brasil inteiro. Você tem lojas da Porto Credit no interiorzão do Brasil, em pequenas cidades do norte, no nordeste,
no sul, no centro-oeste, em todos os lugares você tem lojas da empresa. Então é uma empresa que tem bastante conhecimento das diferentes características das regionalidades do Brasil, e isso a gente quer explorar. Esse é o primeiro ponto aí no Lab. No meu caso, a minha carreira profissionalmente, eu não parei de empreender, né? No Lab eu sou founding team, né, por assim dizer, então basicamente hoje a cabeça por trás da Portocred criou o Lab e contratou um time de fundadores, que sou eu, esse meu parceiro de produto, mais um dev back-end, e tem um consultor de tecnologia que trabalha com a gente, que é um israelense, tem uma história bem legal, serviu no exército israelense na área de segurança de informação, tecnologia, então ele sabe muito sobre algumas coisas, ele tem sido nosso consultor, mas eu não pretendo parar de empreender, né? Então hoje eu empreendo no Lab, mas ele não é uma empresa minha, né? É uma empresa que tem seus proprietários, e eu pretendo voltar a empreender, eu e o da Silk, que já falei aqui várias vezes, é meu parceirão, a gente está trabalhando numa ideia junto com o Marcos, que é um cara que eu conheci quando ele entrou para a Looking como funcionário, que virou um amigo muito próximo, assim, tipo, se fala todo dia a gente faz uma call, troca ideia, fala um monte de besteira, dá muita risada. E a gente decidiu que a gente vai empreender de novo. A gente acabou de criar uma comunidade chamada Destrava.dev. Esse é um nome que eu já tinha. A gente tem algumas ideias para isso. Essas ideias são um pouquinho segredo pra gente, mas a gente já tá fazendo algumas coisas, né? Então, primeiro foi a criação da comunidade Destrava.dev, que a gente meio que herdou uma comunidade que o Dacio que trabalhou pro bootcamp dele, e a gente trouxe essa comunidade pro Destrava.dev, com autorização, obviamente, da Brain lá, quando o Dacio saiu da empresa. E a partir dessa comunidade, a gente está pensando em iniciar um podcast, mas ele é um podcast diferente. A gente quer falar muito sobre destravar a carreira das pessoas. Então, a ideia do nome, né, Destrava, é você, porque a gente conhece muita gente que está travado, né? Tá tipo, pô, quero virar senior, mas não consigo achar o conhecimento necessário. Quero entrar na área e não consigo achar o conhecimento necessário, não consigo saber o que preciso fazer. A gente tem falado muito sobre isso. Como a gente vai fazer, ainda não sabemos. A gente já criou uma marca, criou algumas ideias, e a gente tem trabalhado junto aí quase que semanalmente para criar um negócio em cima disso. E aí deve ter novidades aí nos próximos meses, algumas novidades de nós três, né? Então, parar de empreender acho que eu nunca vou, né? Eu até brinco com a minha esposa. Ter uma agência foi uma das melhores e piores experiências da minha vida. Eu terminei, assim, com um burnout ferrado, psicologicamente derrubado, como quase todo empreendedor que tem uma empresa que... No nosso caso, eu falo que a gente fez um merge, mas não foi um merge super, pô, é o que eu quero e tal. Foi um merge também baseado no fato de que, cara, a grana tá acabando, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar mais dinheiro nosso e botar nesse negócio e ver se alavanca mais, ou a gente vai fazer um merge porque a gente não quer mais gastar o que tem e o que não tem nessa empresa. Então foi um merge meio que nesse sentido. Muito bom, obviamente, pra gente, mas que a decisão foi nesse sentido. E aí tem esse problema, né? Eu acabei de levantar da luta ali, digamos que se eu fosse lutador de boxe, eu acabei de levantar do nocaute que eu levei e falei, quero ir pra próxima luta, sabe? Então tô pronto pra próxima luta, pra empreender novamente, vamos ver no que vai dar. Ô, Vitor, desde o momento que eu perguntei para você como é que foi o teu começo, e você falou da perda do seu pai, ainda bastante jovem, e das dificuldades que isso impôs na vida, e a tua evolução profissional até o ponto que você está hoje, incríveis transformações e evoluções. E o que você recomendaria hoje para o pessoal que está começando, o pessoal que está assim ainda naquela de, será que esse negócio de tecnologia é para mim? Será que esse negócio de programação é para mim? Será que isso vai ser legal? Não vai ser legal? E tem tantos caminhos diferentes que podem ser percorridos, levando a lugares diferentes. O que você recomenda para essa turma que está nos ouvindo aqui, está nessa fase da vida? O que você diria para eles? Bom, tentando ser breve, a primeira coisa que eu diria é que não existe nada de errado em você querer trabalhar numa área por dinheiro. Hoje eu vejo muita gente fazendo propaganda, ganha salário de 20 mil por mês, etc. A gente sabe que é um pouco lenda isso aqui no Brasil, mas que os poucos que acontecem inspiram muita gente. Então muita gente está chegando por dinheiro, não tem nada de errado, mas essa área vai demandar de você muita dedicação, muito foco. E se for algo que você não é apaixonado, provavelmente isso vai te causar alguns problemas psicológicos, assim, sem dúvida, né? Se você se dedicar profundamente a uma área para a qual você só entrou por dinheiro, é bem provável que você tenha dificuldades. Então é bom você procurar e se dedicar a encontrar uma paixão dentro dessa área, se você está nela por dinheiro. Se você está nessa área por paixão, acho que a maior lição que eu tenho é uma lição que veio também da minha relação com música, né, que eu falei. Para você se tornar um bom músico, você tem, acho que basicamente, duas coisas que você tem que fazer. Você tem que ter muita disciplina e você tem que ter muito foco. Na era da informação que a gente está vivendo, é muito fácil você perder o foco. Você acabar querendo aprender 100 frameworks ao mesmo tempo, 100 linguagens ao mesmo tempo, e você patinar em todas elas. Então eu costumo falar para as pessoas, primeiro, tenha disciplina, se dedique diariamente. A disciplina, ela vem do fato de você ter a capacidade de produzir alguma coisa, acho que num período que você entende como necessário para você se desenvolver em alguma coisa, né? Eu costumo falar que se você está no começo e você fala, pô, eu trabalho em outra área, sei lá, sou frentista num posto de gasolina, mas quero entrar na tecnologia, eu diria, se te sobrar 15 minutos por dia, cara, esses 15 minutos são o suficiente para você ler um artigo, esses 15 minutos são o suficiente para você ler a primeira página de uma documentação,
e 15 minutos por dia, em pouco tempo, você lê uma documentação inteira e você já compreende como aquilo ali funciona. E vou ser honesto com você, só de você ler uma documentação e compreender como algo funciona de verdade, você já está muitos passos à frente de muitos developers que estão no mercado e que estão ganhando bem em boas empresas, mas que não têm esse costume de ler e caíram ali porque o nosso mercado tem essa necessidade enorme de profissionais e está abrindo mão um pouco da qualidade por isso. Então esse é o primeiro ponto, disciplina. Estude diariamente, mesmo que 15 minutos por dia, acho que 15 minutos é um tempinho que todo mundo tem, um tempinho que você está ali no banheiro, que seja, aproveita esse tempo, não gasta à toa, eu sei que é difícil para quem está cansado, mas 15 minutinhos dá para se dedicar. E tenha foco, tenta escapar desse turbilhão de informações, escolhe muito bem a fonte de conteúdo que você quer acompanhar e mire alguma coisa e fica bom naquilo, né? Então, não é porque você está lá aprendendo JavaScript e tem um amiguinho, ou eu, por exemplo, que falou, pô, JavaScript tem um monte de problema, tal, que fui aprender outras linguagens por conta disso, você deveria abandonar o JavaScript. Na verdade, você deveria continuar nele até você entender por que a gente fala que tem esses problemas, sabe? Por que os developers mais experientes reclamam tanto de uma linguagem específica, apontam tantos problemas nela, por exemplo. Se você escutar hoje na nossa era de informação, né, alguém fala, pô, isso aqui não é legal, e você já desistiu daquilo, mas você não entender por que ele descobriu que não é legal, cara, aquela pessoa está muito à frente de você, porque ela já compreendeu aquele problema, ela usou o suficiente para entender que aquilo ali existia, então vai ser muito difícil disputar com ela, por exemplo, uma vaga numa empresa que você sonha em trabalhar. Então, foco e disciplina são críticos, e aí eu sempre adiciono uma cerejinha nesse bolo, que é procure mentores. Não pegar o tempo de alguém e falar assim, não, eu tenho um mentor que todo dia senta comigo 15 minutos, 1 hora para me ajudar, uma vez por mês eu fico 1 hora conversando com alguém. Não é nesse sentido não, tá? Eu diria, procure mentores com quem você às vezes nem fala, né? Procure pessoas que te inspiram. Eu tive muitos na minha carreira, pessoas que, cara, eu me afundava assim no conteúdo que elas produziam e aquilo me ajudava a entender como elas pensavam. Isso me ajudou a formar a minha maneira de pensar, não necessariamente fazer exatamente o que elas fariam, mas eu entendi o que elas estavam fazendo e formava o meu jeito de pensar. E também trabalhar com pessoas que te inspiram, né? Se você consegue entrar na área, tá no comecinho, você tem alguém no time que te inspira de alguma forma, usa essa pessoa como mentor, mas não oficialmente. Não precisa chegar lá e falar, pô, você agora é meu mentor, a gente vai fazer reuniões e tal. Procura aprender com o que ela fala, procura aprender com o que ela faz. Eu tive pessoas com quem eu trabalhei que me inspiraram de diversas formas. Desde inspirações de maneira mais competitiva, que era aquele dev que estava sempre ali numa disputa saudável, obviamente, comigo, de quem sabia tal assunto, quem sabia um pouco mais de tal coisa, até os devs que, cara, eu vi o trabalho deles e ficava impressionado e eu ia lá olhar o código e, tipo, falava, cara, como é que ele fez essa animação de CSS aqui? E ficava lá olhando o código, falando, caramba, cara, olha aqui, ele dá uma margem tal em tal lugar e aqui ele passa o translate e tal e, pô, olha o resultado. Aprendi muito assim, ler código, etc. Então, acho que são esses pontos que eu diria. E, Vitor, você teria recomendações de livro, música ou filme para os nossos ouvintes? Não necessariamente nada da área de tecnologia, mas algo que você queira compartilhar aqui com os nossos ouvintes? Pô, cara, recomendação de livro, eu tenho muitas, assim, mas eu acho que, eu costumo dizer que uma pessoa interessante, ela sabe mais do que tecnologia, né? Você ser uma pessoa interessante te abre portas, porque você faz amigos, esses amigos te levam para lugares legais, assim, foi o meu caso na nossa área, né? Então, eu sempre li muito sobre história, sobre filosofia. Acho que eu indicaria diversos livros. Na nossa área, um livro que eu gosto muito chama The Hard Thing About Hard Things, né? Em português, acho que é A Parte Difícil das Situações Difíceis. Foi escrito pelo Ben Horowitz, lá da, acho que é A16Z, se eu não me engano, que é uma investidora aí super famosa, e ele fala sobre esse lado difícil das situações difíceis. A situação difícil que é empreender tem um lado mais difícil ainda que as pessoas não conhecem, né? Que é o dia a dia. É um livro bem interessante da nossa área. Fora da nossa área, um livro que eu gosto bastante, muita gente diria até que é autoajuda, mas eu não sei se é essa categoria. Ele chama Inteligência Emocional. Acho que ele foi escrito por um cara chamado Daniel Goleman, se eu não me engano. E foi um livro muito importante para mim, porque, cara, eu falei aqui no começo, eu perdi o pai muito cedo, cresci numa situação muito difícil, social, financeira e etc., familiar. E isso prejudica a tua inteligência emocional no teu crescimento, você se torna uma pessoa mais agressiva, você se torna uma pessoa muito fechada. Quando eu li esse livro, ele me abriu muitas portas. Assim, obviamente não é uma terapia, que eu recomendo para todos e tal, mas esse livro me ajudou bastante a compreender como as emoções funcionam, né? Então foi uma coisa bem legal. Sempre recomendo esse livro pra muita gente. Falo, cara, dá uma lida, ele é um pouco difícil em algumas partes, mas vale bastante a pena. Eu sempre tô falando dos livros que eu leio por aí. Se alguém tiver interesse, cara, eu leio muitos e muitos livros. Teve ano aí que eu já li, sei lá, quase um livro por semana. Eu cheguei no fim do ano com 50 livros lidos. Eu costumo divulgar isso no meu Instagram. Então sempre que eu termino um livro, eu vou lá e posto uma fotinha dele lá no Stories e tal. Então quem quiser pode me seguir lá. Acho que é @vhmendoni, se eu não me engano. E música, cara, eu desde moleque sou fã de heavy metal, super conectado com metal, com a gritaria, com guitarra, eu toco guitarra, toco piano e tal, e sou super conectado com heavy metal. Putz, é difícil recomendar um álbum, assim, eu tenho
milhões de álbuns favoritos dentro do heavy metal. Acho que minha banda favorita é uma banda alemã de power metal chamada Halloween, e dela aí tem qualquer coisa que as pessoas escutarem, elas vão gostar muito, se elas gostarem de metal, né, e não conhecerem esses lendários alemães aí, criadores do power metal. Beleza. E, Vitor, você quer deixar alguma informação aqui para contato? Twitter, site, o que você quer divulgar aqui? Uma forma das pessoas entrarem em contato com você? Pô, cara, meu Twitter é o principal, é onde eu mais interajo com as pessoas, é @vhmendrone, lá no Twitter, Mendrone com E no final, né? No geral é o que eu uso de verdade. Meu Instagram, pra quem tiver interesse, é a mesma @, eu costumo lá divulgar o que eu tô lendo. Ou Goodreads também, eu tenho lá uma conta no Goodreads da Amazon, sempre que eu termino um livro e começo outro eu já marco lá. Eu leio de tudo, não leio só sobre tecnologia. Recentemente dá pra dizer que eu li livro de políticos aqui brasileiros para entender também o que eles pensam. Li livros de ciência, li um livro muito bom de um cientista brasileiro que eu sou super fã, chamado Miguel Nicoleles. Ele escreveu um livro chamado O Verdadeiro Criador de Tudo, que ele fala sobre o cérebro, né? Ele é um neurocientista, ele fala sobre o cérebro humano e como ele é o verdadeiro criador de tudo, assim, né? Da visão dele, todo o nosso universo é criado pelo nosso cérebro, né? Na prática, é o que a gente conhece. Então é um livro muito interessante. E aí eu sempre divulgo isso lá no Goodreads também, e é basicamente isso, assim, quem quiser saber mais sobre o Portolab, a gente tem contratado de maneira muito responsável, sem muita loucura, assim, de trazer 10 pessoas por vez. Esse ano a gente deve contratar mais umas 3 pessoas até dezembro, o que já é muito pra gente, pra ser honesto. E sempre tem vaga, a gente tá com vaga pra back-end atualmente, tá com vaga pra front-end, tá com vaga pra data science. Se o pessoal de data science tiver interesse, pode procurar lá também. E aí é o nosso site, portolab.com.br, ou me chama no Twitter que eu tô sempre disponível para apresentar as ideias, as vagas aí que a gente tem. Beleza. E, Vitor, eu queria te agradecer aqui, novamente, hoje é domingo, a gente está aqui conversando aí para você, são 2h da tarde, e eu agradeço muito pelo teu tempo e você compartilhar essa história fantástica aqui com a gente, e que eu tenho certeza que vai inspirar muitas outras pessoas a trilhar caminhos semelhantes na vida. Muito obrigado, cara. Que é isso, cara. Eu que agradeço demais pelo convite, agradeço pelo seu tempo também, por ouvir minha história. É legal, assim. Até um pouco assustador contar a própria história, né? Principalmente quando tem tanta coisa, acho que emocional envolvida, assim, quando contextos emocionais e pessoais envolvidos. Mas, pô, sensacional. Muito obrigado mesmo pelo convite. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção. E o nosso site é osprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.